Meu plano para hoje é começar com vamos dizer, um panorama. Panorama, assim, o que a gente andou fazendo até agora. Então, acho assim, a gente tem vamos dizer, a integral, e a integral apareceu, vamos dizer, a integral agora estendida para mais funções de mais variáveis, né? Vamos dizer, ela vai aparecer, a gente pode botar assim, mecânica, vamos dizer assim, dos corpos rígidos. Aqui a própria definição de energia cinética, quer dizer, eu usei um exemplo simples, né? Você tem um corpo rígido girando em torno de um eixo, então você, vamos dizer, você supõe que ele está girando em velocidade angular constante, e, então todas as partículas, cada uma delas está com a mesma velocidade angular. Mas como essas partículas estão, vamos dizer, a distâncias variadas do eixo, cada uma tem uma velocidade diferente e, portanto, tem uma contribuição diferente para a quantidade de movimento total do corpo e para a energia cinética total do corpo. Então você vai ter que botar uma integral. Fora que mesmo o corpo sendo rígido, você pode ter uma densidade de massa variável que também vai exigir uma integral para você simplesmente definir o que é a quantidade de movimento e a energia cinética total do corpo. Está claro isso? Então, simples assim. Então, ali não se trata nem de calcular alguma coisa, é simplesmente a própria definição. Se você vai formular, vai dizer, bom, então esse corpo está se movendo aqui, quais são as forças, como é que a quantidade de movimento varia e tal, você precisa da integral só para dizer do que você está falando. Mesma coisa que você vai ter a mecânica dos fluidos. Uma vez eu fui conversar com um colega da fisicoquímica, que ajuda, sobre questão de mecânica dos fluidos. Fluidos é entendido líquidos, é, é, não exatamente gases, mas principalmente líquidos. Ele me falou o seguinte, olha, quando é sólido, as ligações são rígidas, então você tem uma certa facilidade. Quando é gás, está tudo bem espalhado, também é mais fácil. Líquido é que é complicado. Não é por acaso que você tem, vamos dizer, a equação de as equações de Navier-Stokes como um problema ainda em aberto, num certo sentido, para a matemática. Mas na mecânica dos fluidos, além dessas. Na mecânica dos fluidos você tem a mesma coisa. Aí cada partícula está se movendo com a sua velocidade, né? A densidade pode estar variando, inclusive, no tempo, né? E você tem aquele conceito de fluxo através de uma superfície faz todo sentido em mecânica dos fluidos. Uma motivação natural para pensar o que é o fluxo de um campo de vetores através da superfície é pensar esse campo como um campo de velocidade e você tem o volume que está atravessando a superfície por unidade de tempo. Então, integral aqui também. Né? Vou botar aqui a probabilidade
probabilidade, eu não eu fiz, né? Eu mostrei que se você tem um espaço amostral com uma infinidade de eventos, você não pode atribuir uma probabilidade positiva a cada um deles, né? Se essa infinidade for não enumerável. Se for enumerável, ainda dá. Você pode somar uma quantidade enumerável de números e obter um valor finito. Uma coisa básica que a gente aprende assim, soma de sequências começa por aí. É o paradoxo de Zenon. Zenon, de certa forma, ele decompõe um movimento, né? O tempo de uma trajetória, numa infinidade de tempos, e aí ele chega ao paradoxo porque implicitamente para ele a soma de infinitas parcelas é infinita, mas a gente consegue dar a isso uma definição satisfatória com o conceito de limite de sequência. Mas para uma infinidade não enumerável, não tem. Então você é obrigado, né, a introduzir a ideia da densidade de probabilidade. Uma função. Na verdade, você pode depois fazer uma coisa um pouco mais abstrata, que é fazer uma medida diferente para pedaços diferentes do espaço. Mas a maneira mais usual, mais simples, é você dar uma densidade de probabilidade e que você, para cada pedacinho do seu espaço, você integra essa função para ter a probabilidade daquele pedacinho. Então, de novo, a integral está aqui. E aí, isso, na verdade, é a mesma ideia, né, quando a gente pensa no contínuo e atribui a cada ponto de um corpo uma densidade de massa. Então, a densidade de probabilidade é como se fosse uma densidade de massa. Ou tem a densidade de carga. A densidade de carga é até muito importante do ponto de vista da gente ter um modelo na cabeça, né? Porque quando a gente está integrando em RN, acho que a coisa mais simples para você pensar o que é integral em RN é pensar que você está integrando uma densidade de alguma coisa. Densidade de probabilidade até é uma boa coisa, porque você tem pedaços de RN aos quais você vai querer atribuir uma probabilidade. Enquanto quando você pensa em massa, carga e tal, você meio que em R3. Mas a carga é legal porque a carga pode ser positiva e negativa. Hã? Pois é, justamente. Então, quando você pensa em termos de probabilidade, você pensa sempre em integrar funções positivas. Aí você tem, vamos dizer, você pode separar, né, a probabilidade, o espaço amostral, e a variável aleatória que está definida para os pontos desse espaço. E essa variável aleatória pode ter valores positivos e negativos, embora vamos dizer, a medida seja sempre positiva. Depois tem até a ideia de introduzir direto medida que possa ser positiva ou negativa, dependendo do... Mas não vai chegar a isso. Então, aqui é a probabilidade. Depois a gente usou a integral para uma outra coisa, né, que foi, vamos dizer assim, mais específico, né, mais a regularização. A gente gastou, vou botar aqui por convolução, gastou um tempo discutindo essa ideia de pegar uma função que não precisa nem ser contínua, mas às vezes é só contínua, e aproximar uniformemente para uma coisa sem infinito. E foi uma coisa meio assim, na verdade a gente introduz uma densidade de probabilidade móvel, né, e faz uma média móvel dessa função por essa densidade de probabilidade. Eu fiz em R, mas em RN é a mesma coisa. Aquele calombinho que a gente produz, a gente pode fazer um calombinho
de verdade, assim, aquele que quando você faz um galo, você sente na cabeça. Foi. Então, o nome da função que a gente usa para convolução é a média móvel da densidade de probabilidade. Ela não tem esse média móvel, eu acho um achado assim. Eu não sei se esse termo já tinha sido introduzido antes da pandemia, mas é um belo nome para você entender o que está fazendo ali. Né? Chama sequência regularizante, é um nome, modifier em inglês. Né? Acho que é com 2 L's. Mas não vai muito além daquilo. Quer dizer, o segredo de tudo é a função E elevado a menos 1 sobre x2, para x maior que zero, e 0 para x menor ou igual a zero. Saber que essa função, lá em zero, não tem nenhum problema. Ela é sem infinito. Embora ela tenha 2 leis, uma emenda assim. E aí, a partir dela, você constrói os seus modifiers. Então, aqui é outro momento em que Depois, aqui, a gente, quando demonstrou o teorema fundamental da álgebra, né, depois eu comentei que a variação de ângulo, essa ideia de ver uma curva andando aqui e dizer, bom, está aqui o ponto P, que eu vou supor a origem, está aqui o círculo unitário, e aí fazer esse ponteirinho acompanhando o movimento e medindo a variação de ângulo, que pode ser positiva ou negativa. Né? A gente introduz isso como integral, e isso tem uma generalização para R3, que depois é para Rn, né, que é você pegar uma superfície e aí pegar a esfera unitária e projetar essa superfície. Assim como aqui eu estou projetando a curva sobre o círculo unitário, né, aqui você pode projetar essa superfície aqui assim, e essa área dessa projeção aqui vai ser o ângulo sólido que essa superfície S aqui nos dá a vista da origem. E também aqui, a gente definiu isso por uma integral, por um campo de vetores e tal. A gente vai voltar a isso porque esse campo de vetores é o mais importante de todos. Vai voltar. Mas também você, quando a superfície faz a curva, a ideia é um campo de vetores que é assim, e a normal da superfície vira para cá, e aí a projeção fica negativa. Então, isso daqui na verdade, vamos botar assim, ângulo sólido. Mas o ângulo sólido aqui é a porta de entrada para a topologia. Porque essa variação de ângulo no plano me permite medir quantas voltas uma curva fechada dá em torno de um ponto. E em R3 vai ser quantas voltas uma superfície vai dar em torno de um ponto. Aquele ângulo do R2, se você tiver um eixo e pegar uma curva fechada no espaço, aquela mesma integral vai medir o número de voltas que você dá em torno desse eixo. Então, aqui, vou botar assim, a topologia começa a entrar nessa história aqui. Ainda tem a geometria diferencial,
Estou meio na dúvida se eu... E vocês devem ter visto em curvas a ideia de curvatura de uma curva. Quando você tem uma curva plana, uma maneira legal de medir a curvatura, você olha para a curva e aí olha para o vetor normal unitário da curva. E, claro, quando ela está curvando, quando ela está reta, o vetor normal é sempre o mesmo. Quando ela curva um pouquinho, ele varia pouquinho. Quando ela curva muito, ele varia muito rápido. E aí tem uma ideia linda e simples, que é fazer o seguinte: você olha aqui o círculo unitário e para cada ponto aqui você olha o vetor normal aqui. E para saber se ela está curvando rápido ou devagar, você compara essa variação aqui, vamos chamar assim, de dθ do ângulo aqui, com a variação ds do espaço aqui. Porque o dθ sobre ds, vamos dizer, o limite, a derivada de θ em relação a s, quer dizer, você pensa que a curva, que a variável é o comprimento de arco, então você, basicamente isso, você divide a variação do ângulo pela variação do espaço. E o limite dessa taxa de variação é a curvatura, aquela fórmula da curvatura, que você tem lá, que tem um x2 mais y2 elevado a 3 meios, não deu uma coisa assim e tal. É parecida com a variação de ângulo, não por acaso. E essa mesma ideia você pode fazer para definir a curvatura de uma superfície. Não sei se vocês viram esse cálculo. Você pode pegar, você tem a superfície, e aí, em cada ponto, você pega o vetor normal unitário. E isso dá uma aplicação da superfície na esfera unitária. E a ideia agora é que quer dizer, você vai olhar para a área do pedacinho da superfície aqui, a área do correspondente pela aplicação normal aqui, chama aplicação normal de Gauss. Gauss que teve essa ideia. Então, você olha esse pedacinho da superfície, olha os vetores normais aqui, se eles estiverem todos apontando para o mesmo lugar não, para o infinito, né? Todos paralelos, então vai dar só um pontinho ali e vai dar zero. Tem um detalhe interessante, né, que se você fizer um cilindro, num cilindro, todos os vetores normais vão cair sobre uma curva aqui. Então a área aqui, certo? O cilindro, né? Você tem aqui um cilindro assim, aí o vetor normal aqui e o vetor normal aqui são paralelos. Então cada um desses círculos vai te dar um círculo de vetores normais que é sempre o mesmo. Então, se você pegar um pedaço aqui do cilindro e olhar a imagem na esfera, vai dar só um arquinho de círculo. E isso vai dizer que a curvatura do cilindro é zero. Pode ser meio estranho, mas é porque a curvatura, ele curva, mas ele curva em uma dimensão só. E o fato de a curvatura ser zero vai, de certa maneira, é o que garante, né, que você pode fazer uma bijeção entre o cilindro e o plano, preservando as distâncias. Quer dizer, você pega o plano, faz assim, e você não tem que forçar a barra. Então a curvatura... Oi? Uhum. Se você tiver um plano e pegar os vetores normais, unitários, eles são sempre o mesmo.
Então, se você pegar cada vetor normal aqui e jogar aqui na esfera, vai dar sempre o mesmo ponto. Se for um cilindro, eles não são sempre o mesmo, mas eles vão estar descrevendo só uma curvinha. Então, a definição, eu acho que o Gauss não deu essa definição assim, não tenho certeza. Mas a definição da curvatura aqui é a mesma. Você pega a área desse pedacinho e divide pela área desse pedacinho, e no limite isso é a curvatura. Com um detalhe que exige um pouco mais de sofisticação, que é o seguinte: basicamente, quando você tem uma superfície assim, e tem uma aplicação em outra superfície, você tem uma derivada possível que é a seguinte: você pega o plano tangente a essa superfície e o plano tangente a essa superfície aqui, e o que você faz é o seguinte: se você quiser saber como é que é a derivada aplicada num vetorzinho aqui, você passa por aqui uma curva que tenha esse vetor como velocidade. E aí você olha para a imagem dessa curva aqui, vai ter um vetor velocidade aqui, e esse vetor é a imagem desse pela derivada. Coisa assim. Então tem a derivada, nesse caso, leva o plano tangente da superfície de cá no plano tangente da superfície de cá. Quando você faz a aplicação normal, tem um detalhe que é o seguinte: quando você está nesse ponto, num ponto aqui da superfície, você tem o plano tangente aqui, você quer ver alguma coisa. O vetor normal aqui é um vetor normal à superfície, que é normal a essa superfície. Se você faz a aplicação normal de Gauss, esse mesmo vetor normal está aqui e ele é perpendicular ao plano tangente à esfera aqui. Porque quando você tem a esfera, você tem um ponto, o vetor normal é perpendicular a ele. Então, essa derivada vai levar esse plano nele mesmo. Então, faz sentido você... Vai ser uma transformação linear. Então, tá? Faz sentido você pensar, não, isso é uma transformação linear, e a razão, como são as aproximações lineares, a razão entre a área daqui e a área daqui vai ser dada pelo determinante dessa transformação linear. E ele tem um sinal. E esse sinal, ele é positivo se a superfície está curvando toda para o mesmo lado. E negativo se ela tem um pedaço para cá, se tiver uma cela assim. Então, mas você precisa da integral para definir áreas nessas coisas aqui. Eu geralmente não falo muito da geometria diferencial, mas eu agora estou com uma razão assim muito forte para comentar isso, vou explicar. Porque o meu livro de análise vetorial clássica, ele basicamente é um livro inteiro dedicado ao teorema de Stokes. E tem uns 2 anos, meu amigo Cláudio Verdun me mandou o seguinte: tem um livro do geômetra, ele tem um nome, talvez seja mexicano, mas ele é professor nos Estados Unidos e publicou um livro de geometria diferencial. E a certa altura, ele foi aluno do Chern. Chern é um dos grandes geômetras do século XX, era o guru do Manfredo, que foi o iniciador da escola de geometria do IMPA. E esse cara foi aluno do Chern, e aí ele conta a seguinte história, que o Chern, quando estava se aposentando, teve um grande evento em Berkeley, assim, em homenagem a ele, estavam os maiores geômetras do mundo, assim, uma coisa impensável e tal. E no fim do evento ele foi ao palco agradecer e tal, responder umas perguntas, e aí um gaiato perguntou a ele: Chern, qual é o teorema mais importante da geometria? Aí esse cara relata: sem titubear, o Chern disse: em geometria só tem um teorema, é o teorema de Stokes. Aí o outro gaiato disse: e qual é o teorema mais importante de análise? Ele disse: em análise só tem um teorema, é o teorema de Stokes. Aí o gaiato
E qual é o teorema mais importante da análise complexa? Ele disse, a análise complexa só tem um teorema, o teorema de Cauchy, mas com a hipótese C1, esse teorema é o teorema de Stokes. Então, eu penso assim, o Tiago escreveu o prefácio do meu livro, em todos os sentidos, até porque no meu livro tem a prova de que não precisa dessa hipótese suplementar para que o teorema de Cauchy seja consequência do teorema de Stokes. Então, eu resolvi carinhosamente botar aqui. Mas, de qualquer maneira, o importante aqui é que... O teorema de Stokes a gente vai ver na segunda parte dessa aula. A gente vai ver a primeira versão dele. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas aqui a ideia é fazer tudo isso nas primeiras aulas, não foi massacrar vocês, nem achar que vocês, vamos dizer, vão saber demonstrar cada detalhe disso aqui. Mas é importante, você está estudando um assunto, você ter um panorama de para onde isso vai, quais são as coisas que tem e tal, e as eventuais dificuldades. Você pode dizer, fluxo, tá, eu vi isso, agora eu preciso, sei lá, vou fazer geometria, então vou ter que aprender umas coisas aí de integral, talvez não precise de tudo aquilo, mas ter um panorama mínimo. Certamente deixei muita coisa de fora, mas vamos dizer, tem algumas coisas que você tem que entender. Quer dizer, a ideia da mudança de variável, do fator de esticamento, do determinante jacobiano, é uma ideia importante. Né? A integração iterada, que leva o nome de teorema de Fubini, mas o teorema de Fubini é a versão desse teorema para a integral de Lebesgue. Fubini é um matemático italiano do começo do século XX. Então, é claro que essa ideia, que também é conhecida como o princípio de Cavalieri, de certa forma, tem um outro italiano aí nessa história. Isso é importante você entender, né? Que para fazer uma integral em dimensão n mais 1, você pode pegar uma dimensão e aí fazer cortes de dimensão n, calcular as áreas correspondentes e integrar. Poderia, sei lá, ser dimensão n mais k, você pegar k variáveis e cortar dimensão n e depois integrar em dimensão k. O vetor velocidade é porque o vetor velocidade, se você gira ele assim, ele é o vetor normal. Né? Então, você pode pensar que a variação da velocidade, a variação da direção da velocidade, que é o que significa que está curvando, corresponde à variação do normal aqui. Ou então, diretamente, também, o vetor velocidade serve para você medir o comprimento de arco aqui. E também, vamos dizer, e você vai comparar esse comprimento com esse daqui. Na verdade, as normas deles. Né? Que você tem mas aqui a velocidade depende da parametrização. Você pode estar andando mais rápido ou mais devagar. Tá? Então, para ter uma coisa que não dependa da parametrização, você tem que dividir esse pelo comprimento de arco, que é o vetor velocidade vezes o dt. Tá? Ou simplesmente parametrizar por comprimento de arco. Bom, então, isso é o que a gente fez até agora. Eu vou especializar um pouco no seguinte sentido. A gente tem integrais de diferentes dimensões aqui. Em dimensão 1 a gente tem integral de linha, em dimensão 2 a gente tem integral de superfície, e em dimensão 3 a gente tem integral volumétrica. Vou fazer um comentário que envolve o determinante.
Vocês devem ter visto a determinante como área, volume. Está tudo bem sobre isso? Então, porque a integral poderia enfatizar um pouco mais o. Vamos ver. Formas multilineares, vou botar esse nome aqui. Que é o seguinte, quando a gente faz uma. Vamos pensar assim a situação, uma F de B em R2, B vai ser um bloco, é um retângulo, né? Em R2, vamos chamar de retângulo. Quando a gente faz uma integral sobre B de F, eu não costumo botar F de xy, dx, dy, só quando é necessário. Eu uso só essa notação mais sucinta. Pensa só, quando eu tenho aqui o meu bloco, né, eu pego aqui um bloquinho, e esse bloquinho, vamos dizer, aqui você tem o E1, o E2 aqui. Então, esse bloquinho tem aqui um ladinho, que é o, vamos dizer, o dx1 é 1, né? E aqui tem um vetorzinho aqui, e o dx2 é 2. Então, esse bloquinho ele é o paralelepípedo, no caso, o paralelogramo, construído a partir desses dois vetores. Vamos chamar esse cara de beta. Então, a medida do beta, na verdade, é o determinante de dx1 é 1, dx2 é 2. E eu estou medindo, na verdade, eu tenho um padrão de medida que é o determinante. Quando eu introduzo uma função, é como se eu dissesse, é como se essa função fosse uma densidade de massa, eu dissesse, em vez de integrar, de calcular só a área, eu vou, né, vamos dizer, a área, né, de B é, vamos dizer, o somatório, né, nos betas de mi de beta, que é o somatório em beta do determinante de dx1 é 1, dx2 é 2. Agora, imagina que eu dissesse, não, mas a minha f, na verdade, ela está modificando a minha maneira de medir. Porque quando a gente estuda determinante, a gente vê que o determinante, né, é uma função, vamos chamar de ômega, de R2 em R2, de R2 ao quadrado em R, na verdade. Né? Oi. O B é um retângulo em R2. Ah, não, é de B em R, desculpa. Não estava. Obrigado. Tá legal? Eu vou integrar a F, então a F é uma função de B em R. Tá? Então, devia estar meio confuso do que eu estava falando. Imagino o desespero de quem estará assistindo esse vídeo e me ver falando alguns minutos de alguma coisa que visivelmente está errada e ninguém corrige.
Pior, né? Ficava 1 hora. Porra, não entendo porra nenhuma. Não vou nem ver o resto desse vídeo, cara. Não, por exemplo, no curso de análise, como já tem a versão bruta, vale a pena. Tem umas horas que eu paro lá, fico 10 minutos pensando, e aquilo é horrível, né? Sabe que eu fui aluno do Manhê, no IMPA, o nome do auditório. Manhê era um puta matemático uruguaio. E o Manhê ia para aula, visivelmente ele não tinha preparado a aula, e ele pensava na hora, assim, né? E às vezes não saía, e ele ficava lá também. Então, se o Manhê podia acontecer com ele, na hora eu não via a ideia, ele fica lá 15 minutos sem saber o que fazer, pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo. Mas a experiência hoje me manda assim, quando dá o branco eu mudo de assunto, eu digo, não, isso aqui não adianta, não vou parar para ficar pensando aqui. Porque... Mas bom, então aqui eu estou com a função de B em R, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que o determinante é uma possível coisa desse tipo, uma função que a cada 2 vetores, U e V, associa um número. Esse número é uma espécie de área. Então, primeira coisa, ômega de TU V igual a ômega de U TV, que é igual a T ômega de UV. Isso é claro, né? Só que, na verdade, repare, se você não introduzir um sinal, isso só vai valer para T positivo. Você teria que botar um módulo. Então já é um argumento para dizer, pô, eu prefiro aceitar áreas negativas a ter que cometer o sacrilégio de botar um módulo aqui que vai estragar toda a minha álgebra. E o segundo motivo muito importante é que quando você faz ômega de U com V1 mais V2, você pode fazer a figura assim, você bota o U aqui, bota o V1 aqui, aí você tem... Essa figura é bidimensional, hein? Tem a área de U com V1. E esse aqui é o U, de novo, né? Que é o V1 de novo. Aí você pega o V2 e a área de U com V2 está aqui e ela faz assim, né? Tem essas duas áreas. Se você fizer a área de U com V1 mais V2, você pega o V1 mais V2, a figura continua sendo bidimensional, e você tem a área desse paralelogramo. É claro que esse paralelogramo ele é soma desse daqui, que é obtido com esse cara fazendo assim, com mais esse daqui, que é obtido com esse fazendo assim. Essa é uma coisa que vocês têm que fazer quando estudam determinante. Então, isso aqui nos dá ômega de U com V1 mais ômega de U com V2. Fala a verdade, você não viu. Você viu isso aqui, entendeu? Pegar o paralelogramo e refletir, né? Não precisa refletir, só tem que andar. Você faz assim, se você mantiver ele rígido, se ele está assim, retângulo, tem uma área. Aí ele anda assim, mas paralelamente aqui, tá? Então você obtém um novo paralelogramo com a mesma base e mesma altura. Isso aqui você tem que... Então, advoga nesse sentido aqui. Só que eu poderia fazer a mesma figura, vou fazer outra aqui, botar aqui o meu U, o meu V1 aqui,
fazer assim. Eu tenho U de novo, V1. E agora fazer o meu V2 assim, ó. E agora, quando eu fizer aqui o V1 mais V2, é claro, né, que essa área daqui, ela vai corresponder a essa aqui. E a do V2 com o U vai corresponder a essa outra aqui. Então, na verdade, aqui eu tenho, né, ômega de U com V1 mais V2, pode ser que seja igual a ômega de U com V1 menos ômega de U com V2. Ou menos essa mais aquela. Então, eu tenho que acreditar em Deus. Não, se eu botar um sinal nas áreas, eu já estou querendo botar por causa disso, isso vai me resolver esse problema. Por quê? Porque dá para entender o seguinte, ó, quando a U com V1 tem uma orientação positiva e U com V2 tem uma orientação positiva, está tudo bem. Aqui o U com V1 tem orientação positiva, mas o U com V2 tem orientação negativa. Então, meio que a dica é a seguinte, né? Quando os vetores, vamos dizer, eu giro do primeiro para o segundo, pelo menor ângulo, no sentido trigonométrico, a área é positiva. Quando eu giro, do primeiro está aqui, o segundo aqui, o menor ângulo é esse, e eu giro no sentido negativo, no sentido horário, que ninguém mais sabe o que é, mas eu ainda sei. O sentido horário é o oposto do trigonométrico. Antigamente era fácil entender, guardar que o sentido trigonométrico não era o horário, porque senão ele não teria um nome diferente. E todo mundo sabia qual era o sentido horário. Então, na realidade, a gente vai dizer, ó, aqui vai ter um sinal, e isso aqui também vale, claro, vale também ômega de U1 mais U2 com V igual a ômega de U1 com V mais ômega de U2 com V. Essa parte do menos aqui, eu posso apagar agora. Vai ter um sinal e eu estou na esperança que esse sinal vai garantir isso aqui. Tem uma terceira coisa que é a seguinte: se os vetores forem linearmente dependentes, a área tem que dar zero, porque o paralelogramo colapsa. Então, 3 ômega de UV igual a zero se U e V forem linearmente dependentes. Isso vale para volume também. Quer dizer, se você pensar em termos de volume, né, você vai ter que ter isso daqui nas 3 variáveis, isso daqui também nas 3 variáveis, e aí você vai ter U, V e W. Se U, V e W forem linearmente dependentes, é porque colapsou o volume zero. Essa propriedade aqui é equivalente, a menos que você esteja usando corpos outros que o dos reais, né? Essa propriedade é equivalente a você ter simplesmente, vamos dizer, 3 linhas, ômega de UU igual a zero, na presença das outras. Oi. É uma longa trajetória, mas eu estou dizendo que a gente começa a construir a noção de medida, dizendo, olha, o volume
do paralelepípedo retângulo é o produto dos comprimentos dos lados. Eu poderia, em vez de dizer isso, eu dizer, olha, o volume do paralelepípedo retângulo é o determinante. O paralelepípedo é dado com a orientação já certa, ele é o determinante dos vetores que formam as arestas. Mas eu estou dizendo que o determinante é uma escolha dessas coisas aqui. Só que tem essa equivalência, ainda tem uma outra aqui, né, que é duas linhas, que é ômega de UV igual a menos ômega de VU. Tá? É claro que se essa propriedade aqui vale, se quando eu troco a ordem, troco o sinal, que faz sentido na ideia que eu estou vendendo, né, que a orientação é do primeiro para o segundo, quando eu troco a ordem, então o que era primeiro virou segundo, o que era segundo virou primeiro, e aí passou a girar no sentido oposto. Mas aqui, ó, se isso vale, quando eu tenho isso aqui, ômega de UU, na verdade, se eu trocar com supervelocidade o U com U, vai ter que trocar o sinal. E como o único cara que é igual a menos ele é zero, então isso tem que ser zero. Se por acaso, vamos dizer, tivesse no corpo Z2, um pouquinho de alto. Enfim, tem corpos outros que os reais, corpos de escalares, em que tem caras diferentes de zero, que somados com eles mesmos dão zero. Não importa aqui. Nos reais, isso não, nem nos reais, nem nos complexos, que é o que nos interessa, que isso vai acontecer. Não quer dizer que os físicos não descubram aplicações mirabolantes de corpos igualmente mirabolantes, que foram inventados por algebristas completamente mirabolantes. Eu adoto a definição que o colega da USP, acho que foi Eduardo Collier, deu, que algebristas são pessoas que não gostam de figuras. Então, enfim, aí eles têm a liberdade de criar coisas que não existem no mundo das figuras. Mas depois os físicos vão lá e validam o que eles fizeram. E aí tem que engolir. Bom, então isso é equivalente a isso. Isso daqui, ó, se você tem ômega de... Se você fizer ômega de U mais V, por conta da segunda propriedade, isso daqui é ômega de U mais ômega de UV mais ômega de VU mais ômega de VV. Se você está supondo que vale isso daqui, que é a mais simplesinha, né? Isso significa que isso aqui é zero, isso aqui é zero, mas isso daqui é zero. Então esse é menos esse. Esse daqui é menos esse. Então, são propriedades 3 equivalentes. Uma vez que você tem isso, você tem alguma coisa que você pode chamar de volume, no caso de área do paralelogramo. Quer dizer, o paralelogramo dado por U e V tem uma área com sinal. Se você quiser muito a área mesmo, você pega o módulo dela. Mas lembra que quando você faz uma transformação linear, às vezes o cara que estava azul aqui na frente, quando passa para cá, o azul vai para cá e fica vermelho aqui, e isso reflete no sinal do determinante. Bom, então agora você tem que escolher uma unidade de medida. Eu, aliás, imagino que os matemáticos ingleses tenham uma desenvoltura maior com várias coisas, que eles usam aqueles sistemas de numeração que tem polegada, e 12 polegadas formam um pé, e 3 pés formam uma jarda, e não sei quantas jardas formam uma milha. Então, é um sistema mais rico do que o decimal. Mesma coisa para massa e tudo mais. Bom,
Então, aqui você tem que introduzir uma unidade de medida. A unidade de medida padrão é ômega de E1, E2 igual a 1. A partir daqui, você tem o determinante. Não sei se já fizeram esse exercício. Não? Então, esse exercício, né, uma vez que você tem essas propriedades aqui, vou apagar, depois eu começo de novo. Não sei se eu vou conseguir chegar ao teorema de Stokes hoje. Que horas são? 11h03. Então, se você tem essas propriedades, 1, 2, 3 e 4, vamos apagar isso aqui também. Aí imagina que você tem dois vetores, U igual a U1, U2, V igual a V1, V2. Então, quem é ômega de UV? É ômega de U1 é 1 mais U2 é 2, V1 é 1 mais V2 é 2, e chama álgebra. E isso vai nos dar o quê? Se você abrir aqui em 4, ó, vai sair U1, V1, ômega de E1 é 1. Né? Se eu pegar esse com esse, V1 e 1 são escalares. Mais ômega mais U1, V2, ômega de E1 é 2. Mais U2, V1, ômega de E2 é 1. Mais ômega de U2 mais U2, V2, ômega de E2 é 2. Simplesmente usando as propriedades U e 2. Agora, com a propriedade 3, esse cara é 0, esse cara é 0, e esse é menos esse. Então, isso daqui é igual a U1, V2 menos U2, V1, que também costuma ser apresentado assim, né? U1, U2, V1, V2. Acabei de inventar o determinante. Então, embora o determinante surja por razões algébricas, na solução de sistemas lineares e tudo, se eu quisesse inventar ele a partir da ideia de área, pode ser assim. Se você fizer a mesma coisa em R3, você só vai ter que fazer mais conta. Vai ter que botar aqui o 1 é 1, mais o 2 é 2, mais o 3 é 3, V1 é 1, mais V2 é 2, mais V3 é 3, o 1 W1 mais V2 W1 é 1, mais W2 é 2, mais W3 é 3, aí você faz 27 parcelas, e aí, na verdade, em R3, essas propriedades aqui vai dizer que se tiver dois vetores repetidos, dá zero. Então, aí os que têm dois repetidos ou três repetidos morrem, e aí sobram as que realmente importam, e você vai ter a fórmula do determinante 3 por 3. E do N por N também. Só que aí você começa, porque aqui é simples, né? Mas em Rn, você vai ter coisas assim, que vai aparecer o ômega de E3, E7, E9, E2, não sei o que lá, e você tem que ir trocando as ordens para trazer para o E1, EN. E aí você precisa de um teorema que é do sinal da permutação. Na definição de determinante tem um detalhe importante aí. Mas, então, o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, é que isto aqui é uma escolha. A escolha da unidade de medida. Eu pego uma base, e na verdade eu podia pegar uma base qualquer, porque se eu souber quanto isso vale numa base qualquer, ε1, ε2, eu escrevo todo mundo na base ε1, ε2, faço a mesma conta e tenho o que eu quero.
Então, eu preciso dizer como é que número é esse. Tá? Eu posso modificar, na verdade, né, eu tenho esse determinante padrão porque eu escolhi essa medida, essa unidade de medida. Se eu dissesse, não, isso aqui vai valer menos π, aí simplesmente sairia isso daqui vezes menos π. Porque essa conta está valendo até aqui, só no fim que eu usei, isso é 1 e esse é menos 1. Então esse daqui seria menos π e esse seria π. Então, eu posso simplesmente pensar que eu posso mudar a medida. Então, eu posso dizer assim, ó, quando eu faço integral sobre b de f, eu poderia dizer o seguinte, mudou. Agora é o seguinte, se eu tá aqui o ponto x, aqui perto de x, a medida desse bloquinho aqui, dx1 é 1, dx2 é 2, não vai ser mais vai ser dx1, dx2, medida de E1 é 2. Só que essa medida aqui não vai ser mais o determinante. Vai ser f de x vezes o determinante de E1 é 2. Quer dizer, eu disse, esse cara aqui, em vez de ser 1, vai ser f de x. E aí, se eu disser, cada ponto aqui tem uma medida diferente, é como se eu dissesse, mudou, tem uma densidade de carga, alguma coisa assim, agora vou medir assim. Então, fazer uma integral de uma função, a função está ali para mudar a maneira, localmente, a maneira de medir as coisas. Isso é importante você entender, porque isso vale em Rn também. Quer dizer, eu podia ter um determinante em Rn e dizer, não, mas eu vou mudar ele em cada ponto. Ou mais, quer dizer, quando eu faço uma integral de superfície, eu pego aqui os vetorzinhos, pego essa aproximação e digo, eu vou medir a área desses caras. E eu meço a área desses caras, implicitamente, é como se tivesse aqui o espaço tangente em que eles vivem, e esse espaço é um determinante que, vamos dizer, vale 1 numa base ortonormal com alguma orientação. Como eu vou pegar o módulo, não importa tanto. Mas eu podia dizer, não, eu vou medir de outra maneira. Significa assim que eu posso pensar no espaço que existem coisas tipo esse ômega aqui, que medem coisas de dimensão 2. Vamos dizer, eu tenho aqui o ponto x e aqui tem o ômega de x, que é uma coisa assim, bilinear, alternada, e que quando eu botar um paralelogramozinho aqui, o V, ele vai medir esse paralelogramo pela fórmula correspondente a ômega de x. Isso meio que unifica as ideias de como é que eu calculo integral de linha, de superfície volumétrica, que eu não vou avançar muito nisso agora, mas acho que isso tem que estar na nossa cabeça. Então, quando a gente está medindo, a ideia de que você pode ter, né, em cada posição do espaço algo como se fosse um determinante de dimensão k. E se passar um bicho de dimensão k ali, ele mede. Deixar só essa minhoca assim. Porque eu queria... eu vou voltar a isso mais para frente. Mas que horas são? 11h12. Então vou fazer um experimento agora. Que eu chamaria de... Não, eu estou dizendo que esse cara daqui é isso. Tá? E aí fica o dx1, dx2, f de x, e o determinante de E1 é 2, é 1. Então, isso está meio que implícito
na maneira de definir integral. Está oculto. Vamos dizer, ó, você está vendo aqui o negócio, mas espera aí, ó, aqui atrás tem essa ideia. Tá? Bom, eu quero fazer um experimento agora, hein? Vou fazer assim, digamos, a dedução experimental Vou fazer a seguinte coisa. Eu tenho a integral de linha, então vou pensar assim, uma região. Pensar em R3, tá? Eu tenho um campo F de R3 em R3. Eu vou pensar que esse campo, na verdade, ele só me interessa pelo fato de que ele me associa um número a cada curva que eu coloco ali. Então, se eu tiver aqui uma curva, tem aqui um ponto A, um ponto B, tem uma curva aqui, eu vou chamar de C0, vai ter uma C1. E o que eu tenho é o seguinte, eu pego a curva C0 e associo a ela a integral de linha do campo F. Às vezes a gente nota assim. Isso aqui é igual, vamos pensar assim, a C0 vai de AB em R3, e a cada T me associa C0 de T, que tem 3 coordenadas. Então, isso aqui é igual a integral de A até B, de F de C0 de T, escalar C0 ponto de T, dt. A gente definiu isso motivado pela definição de trabalho ou pela busca de uma função cujo gradiente fosse a f. E aí 3 em R? Sim, mas aí você está... É meio que uma integral escalar. Né? Sim, você vai fazer... Se você tem uma f de R3 em R, aí se você fizer a integral sobre C de f, vamos dizer, ds escalar, sem botar o vetorzinho em cima, você vai fazer a integral de A até B de f de C de T vezes norma de C ponto de T dt. Isso aqui é o seu ds, né? É o comprimento. Então você multiplica o valor da função pelo comprimentozinho interno. Mas não é dessa que eu estou falando, eu estou falando dessa aqui. Porque eu sei, né, que quando eu faço isso, eu estou procurando, se eu soubesse, vamos dizer, na minha cabeça assim, imagina que f igual a gradiente de f. Então, essa integral sobre C0 de f, né, vai ser igual a f de b menos f de a. Como definir essa f direto não pode, porque se eu somar uma constante, continua dando a mesma coisa. Né? Então, se eu souber o f de a, eu passo a conhecer o f de b. Usei isso como motivação. Então, tem isso aqui. Por outro lado, se eu pegar uma curva C1, eu posso também fazer a integral de C1. Claro que, se isso daqui falhar, né, significaria que a integral
sobre C1 de f seria diferente da integral de f sobre C0. E eu estou interessado em examinar, já que eu sei que isso pode acontecer, eu tenho exemplos e tudo, né? Eu quero, de certa maneira, medir o quanto, como que isso está acontecendo. E uma maneira de medir isso é criar uma homotopia entre C0 e C1. Vou botar aqui curvas intermediárias e criar curvas tipo CS de T, onde CS de T vai ser uma função também, uma curva de AB em R3. Só que quando eu faço isso, quando eu faço essa homotopia, eu posso pensar assim, que eu tenho aqui o intervalo AB, tenho aqui o S, vai variar, aqui é o T. Aqui tem o S, que vai variar de 0 a 1. Aqui está o 1, aqui está o 0. E aí, para cada S, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou fazendo o seguinte, para cada S, eu pego o T variando de A até B e faço a curva CS de T. Então, esse cara daqui, este cara aqui, está sendo levado nesse cara aqui. E isso me constrói uma superfície, né? Uma φ. Então, eu tenho agora uma φ de 0,1 vezes AB em R3. Podia ser um ômega, aqui poderia ser um ômega contido em R3, não quis colocar. Né? Eu vou supor que essa φ seja tão diferenciável quanto eu queira. Eu vou precisar de duas derivadas no meu experimento. Tem uma maneira de fazer sem duas derivadas, com uma só, mas é mais trabalhosa. Então, eu tenho essa φ aqui, então, eu vou supor C infinito. Vou botar C2. Viciar, né? Não, porque tem um problema seguinte, tem o pessoal de topologia diferencial, que é quem trabalha com esse tipo de coisa, e para eles tudo em geral é ser infinito. Tudo maravilhoso. E aí eles fazem as coisas. E tem o pessoal de análise, que não sabe nada de topologia, mas que precisa que as coisas às vezes não sejam nem contínuas. Os dois mundos não se falam muito. Se alguém consegue falar dos dois, já tem uma certa vantagem. Então, tem os caras de análise EDP que fazem umas contas, assim, uns espaços de coisas, tem uns espaços de Sobolev, uns espaços assim, piores ainda, e os caras fazem umas contas que nada é contínuo, tudo é LP, não sei o que e tal, e fazem lá as EDPs e tem derivadas parciais e tal. E o pessoal de topologia diferencial olha para aquilo com desgosto. Né? Mas, por trás dos dois, tem o mesmo teorema de Stokes. Então, isso causa um problema você começar a supor tudo ser infinito demais. C2 aqui já é um exagero, C1 não é mais que o suficiente, mas tudo bem. Então, a coisa é a seguinte, né? A gente está definindo CS de AB em R3 por CS de T igual a φ de ST. Claro? E a nossa φ tem essa propriedade, né? Nesse caso aqui, φ de SA igual a A e φ de SB, φ de SB sempre igual a B. Quer dizer, todas começam em A e todas terminam em B. É uma imposição do meu experimento. Porque eu quero olhar
para a variação dessa integral. Eu tenho aqui a função que me interessa, essa função. I de S é igual a integral sobre CS do meu campo F ds. Para cada S tem uma integral. Se o campo fosse conservativo, quer dizer, se ele fosse gradiente de alguém, todas as integrais iam dar isso aqui. Seriam todas iguais. Oi. Eu construí a φ assim, eu disse, a C0 vai sair andando, diferenciavelmente, até virar C1. É uma homotopia de extremidades fixas que transforma C0 em C1. E, ao fazer isso, eu estou criando um parâmetro S que me dá para cada S entre 0 e 1 uma curva CS. Isso automaticamente me define uma função φ que a cada S e a cada T me dá φ de ST sendo o CS. Localizo, eu pego o S, localizo qual é a curva e aí ando o tempo T sobre aquela curva. Hã? Não é isso. Mas não, mas eu não quero me restringir à combinação convexa. Eu quero estar livre. Né? Se eu tivesse aberto o ômega, eu imporia a condição de que a φ toma valores em ômega. Eu vou me mover dentro do aberto onde o F está definido. Eu botei R3 para não complicar a minha vida. Então, essa função aqui é que eu quero estudar. Eu quero ver como é que ela varia. Eu quero olhar para a derivada dela. Meu experimento é calcular I' de S. E eu sei, né, que I de 1 menos I de 0 é igual a integral sobre C1 menos integral sobre C0 de F. Que também vem a ser a integral de 0 a 1 de I' de S. Né? Isso aqui, na verdade, né, isso aqui também é integral de 0 a 1 de I' de S ds. Esse S aqui agora está infeliz, né, porque ele não tem nada a ver com esse daqui. Tá? Mas eu vou resolver isso simplesmente botando assim. Tá? E aqui também vou botar só assim. A integral de F sobre a curva é a integral de linha sobre a curva. Está claro para todo mundo? Eu tenho um campo de vetores e ele associa a cada curva a integral de linha sobre a curva. Da I' aqui? I? Não, I vai ser definida por uma integral, né? Quer dizer, não sei se é disso que você está falando. Né? Quer dizer, I de S é igual a integral de A até B de F de CS de T, escalar CS ponto de T, dt, que também é igual a integral de A até B de F de φ de ST, escalar derrom φ derrom T de ST dt. Essa integral, eu vou botar ela em um gráfico, a cara dela vai ser volume, vamos assim? Não, aí para cada curva dessa vai te dar um número. Por enquanto ela está te dando, tá? Mas vai aparecer uma integral de superfície aqui. Por quê? Por que vai aparecer? Porque eu vou derivar essa I aqui. Vou derivar dentro do sinal de integral. Então a derivada daí vai ser uma integral em A até B. Se eu disser, mas a I de 1 menos I de 0 é a integral da I'. E aí eu vou integrar
de 0 a 1 em S. Então, isso aqui eu estou guardando, porque o que eu vou fazer? Eu vou derivar e depois vou integrar. E aí vou olhar o que isso me dá. Então, aqui a gente tem que primeiro meter a cara na conta, né? Fazer I' de S. E aqui a ideia é que está tudo bem, tudo é maravilhoso, a φ é C2, a F é também C, qualquer coisa, a F basta ser C1. Então eu posso derivar aqui dentro do sinal de integral. Eu não parei para demonstrar esse resultado, mas a ideia é essa, né? A integral é em t e tem um parâmetro S. Então eu derivo em relação a S. Então isso aqui vai ser a integral de A até B da derivada em relação a S do meu integrando, que é F de φ de ST, escalar d-ρ-φ d-ρ-t de ST, dt. Esse é um produto escalar. Esse é um campo, dφ dt é um vetor velocidade da φ. Como é um produto, deriva como um produto. É a derivada desse escalar esse, mais esse escalar a derivada desse. Então, coragem e determinação. Vamos lá. A gente faz a integral de A até B. Aí aqui, ó, derivada desse, f é uma função de R3 em R3. Tem uma f', f' em φ de ST, calculada em d-ρ-φ, d-ρ-s de ST, escalar d-ρ-φ, d-ρ-t de ST. Mais, agora, f de φ de ST, escalar a derivada desse, que é d-ρ2 φ d-ρ-s d-ρ-t de ST dt. Filinha? F' é a aproximação, vamos dizer, em cada ponto é dada pela matriz jacobiana da F, né? Tá? Quer dizer, F', eu estou sempre pensando assim, a derivada me dá a aproximação linear, a derivada no ponto me dá a aproximação linear da função no ponto. Então, a F é de R3 em R3, né? Se eu pensar assim, a F pega aqui as coisas em R3, retinhas, e me transforma em coisas curvas aqui. Aí eu pego um pedacinho aqui, ele dá um pedacinho aqui, eu digo, mas esse pedacinho aqui eu aproximo via matriz jacobiana. Isso aqui é uma matriz multiplicada por esse vetor. Então isso aqui vai me dar um vetor de R3 que eu multiplico escalarmente por esse daqui. Né? Esse aqui, talvez, botar um parênteses para ser claro, porque senão vai dar pau no meu programa. Então, faço isso. Aí, eu tenho uma segunda derivada aqui. Essa derivada, eu posso olhar que é a derivada em relação a t, né, disso daqui. Então, isso aqui está gritando, me integra por partes, por favor, para eu deixar de ser uma derivada segunda. Então, eu vou escrever isso aqui, vai ser igual a integral de A até B, eu vou botar sem ST, f' de φ, dφ ds, escalar dφ dt, mais... Então, esse bicho daqui, ó, veio da derivada de f de φ de st, escalar d-ρ-φ, d-ρ-s de st, e eu derivei isso em relação a t. Na verdade, eu derivei, eu tinha
dφ dt e derivei em relação a S. Mas eu olho para cá, cheguei aqui, cheguei agora, não estou sabendo de nada, estou integrando em t, então eu digo, não, mas isso aqui é a derivada em relação a t disso daqui. Então, eu posso pegar isso e dizer, bom, essa então é a minha primitiva. Então, eu posso botar aqui f de φ, escalar dρφ, dρs, em B menos em A, quer dizer, aqui é S, eu derivei em relação a T, então é T igual a A, T igual a B. Para cada S, eu vou fazer isso aqui. Ó, isso aqui é um produto. Eu posso olhar para isso e dizer, ó, isso é f de φ de st vezes a derivada em relação a t disso daqui. Porque a derivada... Tá? Então, isso aqui é uma função vezes a derivada em relação a t da outra. Isso pode ter vindo de quando eu derivei isso daqui, esse produto em relação a t. Então, vai ter um termo que é a derivada desse e outro que é o termo que eu tenho que é a derivada desse. Então, eu vou pegar a primitiva, botar aqui e vou fazer menos a integral de A até B da derivada desse vezes esse, que vai ser f' de φ, f' de φ, eu estou derivando em relação a t, então eu tenho que calcular em dφ dt. A derivada disso, f' disso vezes a derivada disso em relação a t. E agora, escalar dρφ, dρs, dt. Se algum dia eu der cálculo 2 de novo, eu vou botar isso como exercício de derivadas parciais. Eu não preciso saber derivar exponencial, não sei o que, mas isso você precisa. Aí, bom, agora tem que rezar pelo milagre. Isso aqui tem que dar bom, né? Porque aqui, ó, quando eu faço t igual a b, não importa quem seja S, isso dá o Bzão. E quando eu faço t igual a A, isso daqui dá o Azão. Mas melhor ainda, quando eu estou fixado com t igual a B, esse negócio aqui não varia com S. Quer dizer, eu vou calcular isso aqui, supondo que t está fixo igual a B. Então, essa derivada aqui é zero. E com t fixo em A, essa derivada é zero. Então, se esse milagre não fosse acontecer, eu não tinha feito essa conta, não tinha procurado outro caminho. Então, isso aqui vai dar zero. É legal? Ó? Porque quando eu estou com t igual a A, isso aqui não varia com S. Então, a derivada em relação a S é zero. Quando eu estou com t igual a B, a derivada em relação a S é zero. É o que eu estou fazendo aqui. T igual a A, t igual a B. Então, esse cara aqui é zero. Bom, eu não preciso mais deixar esse cara aqui, porque eu preciso do espaço. Né? Aqui agora eu tenho que olhar para isso. Se eu olhar com olhos de álgebra linear matricial, aqui eu tenho uma matriz A, aqui eu tenho um vetor U, aqui eu tenho um vetor V. Aqui eu tenho a mesma matriz A, aqui eu tenho o vetor V e aqui eu tenho o vetor U. Quer dizer, eu estou com A de U escalar V menos A de V escalar U. Ou, né, posso trocar isso aqui e dizer isso aqui é V A transposta U. Posso trocar a ordem e fazer que eu tenho A menos A transposta UV.
Então, isso daqui, ó, me dá integral de A até B de F' de φ de ST menos F' de φ de ST. Posso botar uma estrela aqui, já que eu estou chamando de transformação linear, né? Estrela. Isso daqui aplicado em dφ ds, dφ dt, dt. É adjunta. É porque quando você bota transposta, você está pensando em termos de matriz. Quando você está pensando em termos de transformação linear, você diz que é a adjunta, que é a transformação correspondente à matriz transposta. Agora eu posso olhar para isso daqui de maneiras diferentes. Porque isso daqui, ó, como é que eu vou apagar aqui com menos danos? Eu acho que eu posso apagar aqui assim, né? Porque olha só, eu estou fazendo assim, né? A menos A transposta UV. Isso é igual a U vezes a transposta aqui, que é A transposta menos a transposta da transposta, que é A V. Então, é como se eu dissesse aqui, quer dizer, eu tenho uma coisa que se eu trocasse a ordem, né, isso aqui, menos A menos A transposta V, U. Quer dizer, se eu trocar a ordem aqui do V com U, troco o sinal. Então, eu posso dizer... na verdade, tem uma... Eu descobri aqui que tem uma outra forma bilinear simétrica, né? Porque isso aqui, tá certo? Isso aqui é como se eu dissesse assim, ó, eu tenho ômega, vamos dizer, ômega, na verdade, de φ de ST calculado em UV é igual a esse bicho aqui. Essa ômega, ela é linear em U, porque isso aqui é linear em V, porque quer dizer, o produto escalar é bilinear. Só que quando eu troco a ordem, troco o sinal. Então, eu estou exatamente na situação dos 3 axiomas que eu tinha dado, só que é como se eu dissesse, agora eu estou medindo de outra maneira. Então, como se eu dissesse assim, aqui em cada ponto eu estou medindo de outra maneira. E mais, né? Quer dizer, se eu fizer I de 1 menos I de E, se eu fizer a integral sobre C1 de F menos a integral sobre C0 de F, isso daqui, I de 1 menos I de 0, que é igual à integral de 0 a 1 da integral de A até B, dessa ômega de φ de ST, né, calculada em dρ φ, dρ S, dρ φ, dρ T, dt, ds. Observa que φ de ST está me parametrizando essa superfície. Então, eu estou calculando ômega no ponto da superfície, que é a maneira nova de medir coisas, e calculando nos vetores tangentes na superfície. Então, como se eu dissesse, ao invés de medir esses vetores tangentes pelo tradicional aqui em R2, eu vou medir por essa outra coisa. Então, eu estou dizendo que aqui
A diferença entre a integral aqui e a integral aqui é a integral aqui de um outro objeto que está mudando a maneira de medir aqui. Eu vou que horas são? Acontece que isso aqui, eu estou no século XIX, metade do século XIX, e Ausberniar nem existia direito ainda, nem... quer dizer, tinha lá, o Grassmann tinha feito formas múltiplas, as coisas não estavam muito claras. Uma maneira que acabou sendo, vamos dizer, vencedora na física, num certo sentido, foi a maneira de pensar isso em termos de vetores. Então, a gente consegue pegar esse bicho e escrever em termos de produto escalar e produto vetorial. E é uma maneira que deixou as pessoas satisfeitas, vamos dizer, só que vai criar problemas na hora da gente generalizar para RN. Mas eu vou fazer essa maneira tradicional. Quer dizer, olha, aqui, o que eu achei aqui nessa história? Né? Eu achei que eu tenho essa superfície aqui assim, C1, C0, é como se tivesse o bordo dessa superfície, né? Dado pelas curvas C1 e C0. Eu tenho a φ levando esse quadradinho para cá. Né? E eu estou dizendo que a integral sobre C1 de f menos a integral sobre C0 de f é igual a uma integral dupla de 0 a 1, de A até B, deste negócio aqui. Essa f é a matriz, essa f' é a matriz jacobiana da f. Então, o que eu vou fazer é pegar a matriz jacobiana da f, né, que é d-ROM F1, d-ROM x1. Acho que eu vou botar x, tá? d-ROM x, d-ROM F1, d-ROM F2, d-ROM x, d-ROM F3, d-ROM x, d-ROM F2, d-ROM x, d-ROM F2, não, d-ROM F1, foi isso mesmo que eu fiz? d-ROM F1, d-ROM y, d-ROM F2, d-ROM y, d-ROM F3, d-ROM y, d-ROM F1, d-ROM z, d-ROM F2, d-ROM z, d-ROM F3, d-ROM z. Isso aqui é a matriz jacobiana da F. O mesmo problema, um fenômeno que aconteceu comigo quando estava na graduação, quando eu fui para a Física 3. Chegou na Física 3, o professor de Física 3 começou a dar aula supondo que eu sabia Física 2, porque era um contrassenso total. Aí eu tranquei e voltei mais tarde. Tá? Então aqui eu estou supondo que vocês sabem algumas coisas de cálculo 2. Né? Então eu tenho que pegar essa matriz e fazer menos a transposta. Então eu tenho que fazer menos a transposta e tenho que botar aqui d-ROM F1, d-ROM x, d-ROM F2, d-ROM x, d-ROM F3, d-ROM x, d-ROM F1, d-ROM y, d-ROM F2, d-ROM y, d-ROM F3, d-ROM y, d-ROM F1, d-ROM z, d-ROM F2, d-ROM z, d-ROM F3, d-ROM z. E fazer uma menos a outra. Que vai ser uma matriz que vai perder a diagonal. Né? Na verdade, ela só vai ter 3 números, né? Porque vai aparecer
Vou escrevê-la assim, ó. Ela vai ter 0, 0, 0. Aí aqui eu vou ter um alfa, aqui eu vou ter menos alfa. Aqui eu vou ter um beta, aqui eu vou ter menos beta, aqui eu vou ter um gama e aqui eu vou ter menos gama. Onde alfa vai ser dROM F1, dROM Y menos dROM F2, dROM X. O beta vai ser igual a dROM F1, dROM Z menos dROM F3, dROM X. E o gama vai ser dROM F2, dROM Z menos dROM F3, dROM Y. Então, o que eu tenho vamos chamar essa matriz aqui de A. Né? Aquele A lá, vamos chamar de... Não, B também não posso, vamos chamar de M. Nome tradicional de matriz. Então, o que eu tenho aqui é a integral de 0 a 1, da integral de A até B, de M, de φ de ST, multiplicado por dROM φ, dROM S de ST, escalar, dROM φ, dROM T, de ST, dt, ds. Mas essa matriz, ela é uma matriz 3x3, mas em vez de ter 9 entradas, ela tem 3 entradas relevantes. Tá? Ela tem 3 entradas relevantes. E aí, tem uma maneira macetosa, né, de olhar para isso, que é transformar isso aqui num produto misto. Porque, digamos assim, ó, se você tem aqui, se esse cara daqui é o 1, o 2, o 3, e esse daqui é V1, V2, V3, você vai fazer as contas e vai ser... Aqui tem alfa, beta e gama. Então vai ter uma coisa que vai envolver alfa, beta, gama. Aqui você vai ter não sei se eu tenho tempo para tudo isso, mas aqui vai dar alfa. Quando eu faço isso aqui, vai dar alfa U2 mais beta U3. Não. Tá certo. Alfa U2 mais beta U3. Depois aqui o outro vai ser menos alfa U1 mais gama U3. E aqui menos beta U1 menos gama U2. Esse cara daqui vai ser multiplicado por V1, V2, V3. Então, aqui eu vou ter que botar aqui alfa, U2, V1. Vai ser uma coisa só, né? Vou escrever essa soma assim, né? Alfa, U2, V1 mais beta, U3, V1, menos alfa, U1, V2 mais gama, U3, V2, menos beta, U1, V3, menos gama, U2, V3. Só estou fazendo essa conta porque eu tenho muita fé. Certo?
Aí eu olho aqui, ó, tem um determinante aqui. Aqui, ó, tem outro determinante. E aqui tem outro determinante. Então, isso aqui é igual. Eu tenho aqui, se eu botar assim, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, o 2V1 menos o 1V2, se eu botar aqui menos alfa, não, menos alfa aqui, eu tenho uma chance. O 3V1 menos... Não, o 3... o 3V1 menos o 1V3. Se eu botar beta aqui, parece bom. E eu tenho gama, o 3V2 menos o 2V3. Então, se eu botar menos gama aqui, meu integrando é esse, que é o produto misto desse vetor, é o produto escalar desse vetor pelo produto vetorial desses dois. Quem são esses caras? Quer dizer, menos gama? Bom, não importa. Depois vou... Mas eu cheguei numa coisa que é o seguinte, então essa integral aqui vai ser a integral de 0 a 1 do produto, vou apagar essa. Tá legal? Procurei ali, assim. Na verdade, eu entendo que isso foi uma interpretação meio a posteriori, porque os vetores, o produto escalar e o produto vetorial, são uma criação do Hamilton de 1840 e pouco, se não me engano. Tem um vídeo também do Hamilton. Oi. Não, mas é porque eu vou escrever em termos de vetores, de produto escalar e produto vetorial. Eu olhei para aquilo e disse, espera aí. Então, o que eu estou fazendo agora é fazer uma interpretação que eu acho que foi feita pelo Gibbs. Então, mais ou menos assim, na segunda metade do século XIX, tinha os vetores, produto escalar, produto vetorial, tinha esse teorema de Stokes e tal, e o Gibbs deu essa interpretação. Acho que é ele. E aí, vamos ver o que esse bicho nos dá. Quer dizer, essa integral aqui vai nos dar... Vou escrever assim, como se fosse o produto escalar desse cara daqui, na integral de 0 a 1, na integral de A até B, do produto escalar desse bicho aqui, que é menos gama beta menos alfa, escalar o produto vetorial de Derron φ, Derron S, que é uma integral de superfície, quer dizer, é o fluxo desse campo através dessa superfície. Na minha definição de fluxo, né, isso aqui é o meu, esse aqui é igual a integral sobre S de um certo G ds, onde S é a superfície paramétrica, essa superfície aqui. Então, eu estou dizendo, olha aqui, eu descobri alguma coisa que é legal, porque eu estou dizendo que a diferença entre o efeito do campo aqui e o efeito do campo aqui é uma integral sobre a superfície que me traz daqui para cá de alguma coisa. Exatamente como quando eu faço o teorema fundamental do cálculo, ele me diz que quando eu passo do ponto A para o ponto B por uma curva C, né, se eu quiser f de B menos f de A, é igual à integral sobre a curva C do gradiente de f. O gradiente de f eu posso interpretar assim, o gradiente de f é o cara que eu integro
para obter a variação de f. Então, eu tenho o ponto B e o ponto A, tenho a função f, se eu quiser f de B menos f de A, eu integro o gradiente sobre uma curva que sai daqui até aqui e vai dar o que eu quero. Aqui é isso, essa superfície aqui pode ser qualquer uma que transforma a curva C0 na curva C1. E aí, a integral aqui, menos a integral aqui, é a integral desse bicho que apareceu aí, que eu ainda tenho que entender melhor, sobre essa superfície. Eu vou botar a fórmula dele aqui, né, baseada naquelas coisas ali. Né. Então, quem é esse G? Quem é esse G? G é igual a menos gama. Então, d-ROM F2, d-ROM Z, menos uma das coisas, os exercícios importantes em cálculo 3 e em análise complexa, é saber quando é 2 e quando é Z. Nem sempre eu vou me lembrar de cortar o Z. d-ROM F2, d-ROM Z, menos d-ROM F3, d-ROM Y. Depois eu tenho beta, d-ROM F1, d-ROM Z, menos d-ROM F3, d-ROM X, e tenho menos alfa, d-ROM F2. Não me deixe errar aqui, porque... Quer dizer, se eu tiver errado antes, não vai adiantar nada. Era menos, eu não troquei, né? D-ROM F3... Pô, já economizou 5 minutos de aula, hein? Aqui está certo e ali D-ROM F2. Tá. Esse cara daqui. Esse cara daqui tem também uma maneira... você sabe que se usa em física as letras I e JK porque os quaternions são uma generalização dos complexos, então Hamilton tinha parte escalar, ele chamava de parte real, e a parte imaginária agora eram 3. Então tinha o I, ele acrescentou o J e o K. Eu vou usar a notação tradicional, I, J, K, né? E aqui vamos ver se a mágica deu certo. Deveria ter isso daqui. Aqui, vezes I, d-ROM F3, d-ROM Y, menos d-ROM F2, d-ROM Z. Depois, aqui no J, d-ROM F1, d-ROM Z, menos d-ROM F3, d-ROM X. E no K, d-ROM F2, d-ROM X, menos d-ROM F1, d-ROM Y. Então, tem muita mágica aqui, né? Não, isso é tão mágico que eu liguei para dizer, não, isso não pode ser mentira. Certo? Na verdade, tem uma maneira depois mais simples de fazer a conta, mas aparece esse bicho, e esse bicho, então, né, também é notado assim, olha. Isso aqui é o vetor nabla. O nabla é esse cara aqui decapitado. O produto vetorial dele por F. A gente pode dizer, então, que o resultado dessa história é essa integral que eu comecei a escrever aqui, desse cara, nabla vetorial F, de φ de ST, escalar, d-ROM φ, d-ROM S de ST, vetorial, d-ROM φ, d-ROM T de ST. Para ficar bonitinho, eu vou trocar a ordem aqui, né? 0, 1. Posso trocar a ordem de integração. ds, dt.
que é, na verdade, né, a integral, o fluxo através da superfície S desse cara aqui. Então, eu estou dizendo que tem um cara que aparece, uma entidade aqui que surge, uma espécie de uma derivada de F, que apareceu do experimento. Claro, peguei o experimento aí, interpretei, criei uma história em cima, mas apareceu esse bicho aqui, que é o seguinte: se eu pegar essa curva C1, essa curva C0 aqui, criar uma superfície qualquer, de classe C2, que eu derivei duas vezes e tal, saindo daqui, chegando aqui, a diferença entre a integral de F aqui e a integral de F aqui é o fluxo desse bicho aqui no meio. Pensa só, na mão do Maxwell. Faraday disse, não sei o que ele disse, mas se você varia, se você varia o campo elétrico, tem o fluxo do campo magnético, e se você varia o campo magnético, tem o fluxo do campo elétrico. Então, o Maxwell pegou isso e formulou as equações de Maxwell, tem lei de Gauss, lei de Faraday, lei de Ampère e tal, usando esse bicho aqui. E o Maxwell, with great diffidence, chamou isso aqui de convergência, menos isso de convergência. Hoje é convergência, não, na verdade, a convergência não teve problema, mas esse bicho aqui ele chamou de rotation, e ele ficou conhecido como rotacional de F. Então aparece um ente assim, tem o campo F, tem uma espécie de derivada dele, que é o rotacional de F, e que nos dá esse teorema, que é o teorema de Stokes. Se você chamar isso aqui, ó, C1 menos C0 de bordo de S, você tem a integral sobre o bordo de S. De F, né? O F está sendo integrado no bordo de S, e isso é igual a integral sobre S do rotacional de F. Assim como os pontos A e B são o bordo da curva. Isso é o chamado teorema é um resultado experimental, tá certo? Montei o experimento, fiz as contas e cheguei a isso aqui. Agora nós temos, então temos, sei lá, uns 2 meses para entender esse negócio melhor. Mas, vamos ver, no meio disso vai ter equações de Maxwell, vai ter funções variáveis complexas, vai servir para alguma coisa.